Amém, queridos? Pode sentar. Eu quero tomar um pouco de tempo hoje para que nós pudéssemos falar um pouco do período que nós vivenciamos aí essa semana passada. Você que tem o seu dízimo, sua oferta, você pode depositar no gasofilácio, aqui ao lado. E quem está nos assistindo, tem o QR Code aí na tela para você fazer sua oferta e seu dízimo em celebração ao Senhor. Amém? Eu queria, de uma forma assim, simples e rápida. Não pode ser muito demorado, se a gente for falar muito, a gente fica a noite toda. Mas nós passamos por uma experiência agora de 3 dias de jejum. Uma experiência maravilhosa. E aí, das pessoas que participaram do jejum, eu queria abrir aqui para que a gente pudesse compartilhar um pouco da sua vivência, do que Deus... Falar o que Deus fez. Eu não quero que você faça só dificuldade, não. Eu quero que você fale o que Deus fez de uma forma muito singela e rápida. Amém? Podemos? Sim ou não? Então, quem é o primeiro? Ou a primeira? Vamos? Então venha. Então, Micaele vai abrir aqui os testemunhos. A paz, irmãos, boa noite. Eu queria compartilhar um pouquinho de uma coisa simples, digamos assim, né? Ao ver geral, que aconteceu, mas que para mim foi um romper grande no Senhor, nesses 3 dias de jejum. O ano passado foi a primeira vez que eu fiz e foi um ano mais difícil, né? Eu lembro que eu fiquei eu, Sol e Mone e nós passamos muito mal, né? As 3, cada dia uma passou mal. E quando foi esse ano para fazer, a minha mente estava com muito medo de fazer o jejum. E foi, na verdade, uma crença bem limitante que estava na minha mente, que eu não ia conseguir os 3 dias de jejum, né? Mas era algo que eu queria muito e que eu sei que eu precisava viver no Senhor. E eu me dispus, eu falei, pai, eu vou fazer. Tipo assim, independente, eu vou fazer. Mas, assim, o meu corpo respondeu muito bem ao jejum, comparado ao ano passado. Mas a minha mente era um medo grande de que eu tinha a convicção que eu ia passar mal. Eu lembro que no segundo dia, após a gente terminar a nossa comunhão aqui, que eu subi, Clara ainda foi passear com Bob e Sofia, que eu não aguentei. Eu falei assim, eu não vou, porque se eu for, eu vou passar mal. Tipo, na minha mente, eu estava dizendo para o meu corpo que eu ia passar mal. E eu lembro que eu fiquei sozinha e comecei a orar. Eu deitei, eu falei, eu vou passar mal. Mas assim, era a minha mente. O meu corpo não estava passando mal, era a minha mente falando que eu ia passar mal. E eu lembro que eu deitei no sofá e falei, agora eu vou passar mal. E tipo, eu comecei a orar. E, gente, não aconteceu nada. Era como se eu não... no outro dia, claro, fiquei um pouco fraca e tal. Mas meu corpo, tipo assim, eu não passei mal. E eu fiquei orando, e foi passando aquela sensação de que eu ia passar mal. A minha mente me dizendo, né? E aí, no outro dia, dormi. Mas eu tive uma noite maravilhosa de sono. Eu falei para a Sofia, no outro dia, eu nunca dormi tão bem. Não parecia que eu estava de jejum. Foi surreal. Foi uma noite muito gostosa de dormir. Foi muito boa. Eu lembro que eu acordei 2 vezes de madrugada e estava o som da chuva, assim, aquele sono gostoso. Uma coisa, assim, surreal. Foi muito bom. No outro dia, aqui no culto, não parecia que a gente estava de jejum. Teve um momento do louvor que, na hora da empolgação, a gente sentiu fraqueza. Mas depois a gente ainda comentou, dava para ficar mais uns 2 dias de jejum, porque agora fez sentido. Então, assim, eu queria compartilhar, na verdade, que eu venci um medo no Senhor, sabe? O meu espírito venceu, na verdade. Um medo que a minha mente começou a falar para mim mesmo que eu não ia conseguir. Essa é só a minha pequena... A mente fala, né? Quem mais? Vamos? Ninguém mais quer compartilhar? Del? Não sei, estou perguntando quem fez para compartilhar. Amém. Mas a maioria fez jejum, não foi? Isso. E foi bom? Hã? Se eu nunca tivesse feito jejum, e tivesse assim na iminência, assim, eu não sei se eu faço jejum. Acho que eu vou perguntar à igreja. A resposta de vocês, sabe o que eu fazia? Deus me livre de fazer jejum. Gente, foram dias incríveis. Fazer jejum cada ano é uma forma diferente. Cada ano que passa, o Senhor vai falando algo específico para aquele tempo.
não é? Então, eu não sei vocês, mas esse jejum foi diferente dos demais. Porque geralmente a gente fica muito mergulhado em nós, naquilo que Deus está fazendo na gente, naquela coisa toda. O primeiro dia, que o Willis fez até aquela live, compartilhou que o Senhor estava falando, né, da gente se esvaziar e da gente botar para fora, né, as nossas pendências, as nossas dificuldades e nos converter verdadeiramente. Mas no segundo e terceiro dia, veio aquela clareza assim, que o Senhor estava querendo que a gente se esvaziasse de nós, porque há tantos anos a gente vem fazendo jejum para a gente, e o Senhor esse ano nos convidou para que a gente pudesse de verdade estar vazio, para que a gente pudesse compartilhar a verdade de Deus através de nós para o outro. Então, esse jejum tinha um quê de outro. Tinha um quê de estar próximo do outro, tinha um quê de transbordar para o outro, tinha um quê de comunhão, de estar junto, de fazer algo pelo outro. Não só a gente ficar anos sentado no banco da igreja e a gente ir avançando para a gente mesmo, e todo ano eu cresço um pouco mais, e todo ano eu cresço um pouco mais, e todo ano eu cresço um pouco mais, e eu cresço e nada, fica obeso espiritualmente, né? E o Senhor quer que a gente se encha das verdades dele, para que a verdade dele passe pela gente para o outro. Então, falamos muito de célula, respiramos célula, e eu quero trazer para vocês essa verdade de Deus, que a célula não é um culto. A célula não é um movimento. A célula não é um encontro. Não é como foi que eu falei no carro? Uma atividade da igreja. A célula, ela também não é uma agenda. A célula não é uma agenda. A célula não é um evento. Não é nada disso. E a gente precisa desconstruir isso na nossa mente. De que viver igreja, ser igreja e viver célula não é uma agenda. Não é uma agenda. É uma direção de Deus. É algo muito maior do que a gente mesmo. E não é uma agenda. Coloca na cabeça de vocês, célula não é uma agenda de terça ou de segunda-feira ou de quinta-feira. Célula não é isso. Célula é uma direção de Deus para impactar e para restaurar o meu irmão que está lá fora, precisando do Jesus que você está cheio, e que está tão cheio. A gente precisa explodir. A gente precisa avançar. Célula não é uma agenda. Não é uma agenda de terça-feira. Não é uma agenda de segunda. Não é uma agenda de quinta. Mas é algo mais. Amém? Depois eu quero... Aí domingo eu vou pregar sobre isso, né? Tudo aquilo que a gente come, a gente se torna aquilo que come. Não é verdade? E quando eu paro de comer, eu me torno aquilo que eu parei de comer. Adão e Eva, eles comeram da maçã. Hoje eu ia falar para a Sofia. A gente é tão vivo na carne, que assim como Adão e Eva, nós temos 99 coisas para comer. Mas se o médico ou alguma coisa falar assim, você não pode comer isso. Você quer o quê? Isso. Mas nós temos 99. Será que as 99 não satisfazem? Mas a gente quer o 1%. E aí eu abro mão de 99 para me fartar desse 1%. E quando eu me farto, eu me torno aquilo que eu me farto. Né? E o jejum, que também não é uma programação, era essa palavra.
O jejum, que também não é uma programação, assim como a célula não é uma programação, quando eu paro 3 dias para entrar no Espírito, significa que eu estou desejosa de não mais me tornar carne, mas me tornar verdadeiramente Espírito, porque eu paro de comer as coisas da carne para me alimentar das coisas do Espírito. E aquilo que eu me alimento, eu me torno semelhante. Então, jejum é isso aí, me tornar semelhante àquilo que eu sou verdadeiramente. O que eu e você somos? Espírito. Então, o jejum desse ano teve esse gostinho aí de transbordar, de viver o outro. E não de ter uma programação, nem no jejum, nem na célula. Vocês vão me ouvir fazer eco. Célula não é uma programação. Amém? Mais alguém quer compartilhar? Gente, está acontecendo com vocês? Vocês estão devagar, estão assim? Foi o jejum, é? Estão com medo de mim? O que foi? Sei não, vocês estão estranhos. Então vamos lá. Ninguém quer compartilhar? É um tempo, queridos, como Delvânia falou. Para a gente, né, ministerialmente, o apóstolo dizia que o nosso ano ministerial começava com o jejum. E algo que eu ensino, algo que eu tenho muito claramente na minha vida, é a função do ministério no corpo e para o corpo. Então, nós não somos a igreja mais poderosa da terra, o ministério mais poderoso da terra, detentor da verdade de Deus. Não. Nós somos parte da igreja do Senhor, da família de Deus, como está na nossa identidade. Mas que buscamos reconhecer, dentro daquilo que o Senhor tem para a sua igreja na terra, qual é a nossa função, qual é a nossa missão. O que estamos fazendo aqui? Para que serve isso daqui? Amém? Você tinha muito mais coisa boa para fazer hoje do que estar aqui sentado me ouvindo falar. Você não tinha, não? Será? Mas por que você está aqui? Por que Deus une pessoas? Por que Deus traz pessoas de longe, coloca dentro de uma cidade, tira sonhos, coloca sonhos, dá dificuldades e assim por diante? Então o que acontece? Nós precisamos, como MAGC, ter uma clareza muito grande do que Deus está falando para o MAGC. Então, se você é daqui, seu coração está nessa visão, e você pertence a esse grupo, a essa parte do corpo, você vai ter que frutificar, amém? Porque se você não frutificar, não sou eu que vou te arrancar. É o próprio Senhor. E não sou eu que digo isso, é a palavra de Deus. Se você frutificar, Ele vai podar para que você dê mais frutos. Se você não frutificar, Ele vai arrancar e vai jogar no fogo. Ponto. Então, há uma responsabilidade da minha parte quando eu pertenço ao ministério de Deus na terra. Sim ou não? É claro para vocês? Agora, é claro para vocês qual é a sua responsabilidade dentro disso? Ué, vir para o culto, sentar, obedecer os apóstolos, né? Fazer igual os crentes, pagar o dízimo, dar oferta. Pagar o dízimo eu acho ótimo essa fala. Pagar, quando tivesse estar devendo para Deus, né? Queridos, nós precisamos rodar uma chave desse ano. O que valeu para até agora não vale daqui para frente, amém? Tenha coragem de assumir isso na sua vida. O que valeu até agora, depois do jejum não vale mais. E se Deus quiser, até o jejum que vem, ele vai ser resetado de novo e vai ter uma novidade de vida. Vai ter um novo mover. Vai ter uma nova palavra, vai ter uma nova unção. Vai ter um novo significado. Você crê nisso? Amém? Amém? Então, eu queria compartilhar com vocês uma síntese do que foi o jejum, dentro da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Isaías 58, por favor.
Aí nós estamos falando do livro de Isaías. Mas eu quero fazer aqui um breve... Isaías 58, deixa aberto aí. Eu quero fazer aqui uma breve colocação do que foi os textos do jejum. Todos lembram? Joel, capítulo 3. E há de ser que depois desses dias derramarei sobre vós o meu Espírito. E aí ele vai descrever o derramamento do Espírito Santo. Que Pedro recorda isso no livro de Atos, capítulo número 2. Queridos, o derramamento do Espírito Santo, ele não é o que nós chamamos de avivamento, ele não é um movimento que acontece, bum, e ponto. Quando Joel está profetizando isso, antes dele profetizar isso, Deus estava chamando o seu povo a uma coisa muito simples: convertam-se a mim, com jejum, oração e prantos. Olha que interessante, eu não vou me converter com oração, com leitura bíblica, com discipulado, com culto, com adoração. Eu vou me converter com jejum, que tem que estar atrelado à oração e arrependimento. Então, o que o Senhor está nos chamando como igreja? E eu acredito que não é só o MGC não, porque quinta-feira tivemos uma vigília, tinham 8 pastores, e os 8 pastores deram a mesma palavra. Aí você fala assim, como assim? Eles foram para o jejum? Não. O Espírito é o mesmo. Então o Senhor não nos convocou nesse tempo, de julho a julho, para um monte de eventos. É vento para lá, é vento para cá. Não. Ele nos chamou para uma coisa muito clara: conversão. E para isso eu preciso jejuar, orar e me arrepender. É claro para vocês? Amém? E aí, até Estevão, pastor Estevão tomou a palavra e trouxe, no segundo momento, exatamente a pregação que eu fiz. Quando é que nós devemos jejuar? Jesus nos ensinou lá, em Mateus. Porque foram brigar com Jesus. Por que os discípulos, os judeus, jejuavam e os seus discípulos? Não, Jesus falou que enquanto o noivo está na festa, tem que celebrar a festa, tem que comer, tem que beber. Agora, quando o noivo for retirado, então virá o dia que vós jejuareis. Só que nesse mesmo texto, Jesus acaba de sair deste lugar. É levado uma criança, possessa por um demônio, e que faz ela se debater, ter convulsões, se pular no fogo, se arrebentar toda. E aí os discípulos tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. E qual foi a resposta de Jesus? Esse demônio só sai como? Mas peraí. Tinha acabado de ser interrogado por que não jejuavam. Então Jesus estava chapado de vinho. Tinha acabado de falar que não podia jejuar e agora está dizendo que só sai com jejum e oração? Está doidão. Aí a gente precisa ler entre o texto. Por causa da vossa pouca e perversão. O que Jesus estava falando ali não era do jejum. É que uma vida sem jejum, ela não é uma vida pautada na fé verdadeira. Logo, uma fé verdadeira, quem está chamando de fé de falsa é o quê? É uma fé que é pequena e é pervertida. Então ele está alinhando para que a gente tenha uma fé que seja verdadeira e não seja o quê? Pervertida. E o que é perversão? A gente tem muito essa questão perversão atrelada, né? Um homem, por exemplo, que tem problemas na sua sexualidade, ao pervertido. Não, perversão é tudo aquilo que você muda o objetivo. Perversão é tudo aquilo que você pega o princípio que é verdade, mas estabelece como uma mentira.
Agora, quem quer pegar princípios verdadeiros na palavra de Deus e transformar numa mentira? E ele faz isso desde quando? Desde o Éden, não é verdade? Então, deixa eu fazer uma pergunta para você, igreja. Você considera o diabo hoje? Sabe por quê? Porque o diabo não parou de considerar você como igreja. E eu preciso hoje, não acho que eu não vou conseguir ficar nem no texto hoje. Eu preciso hoje marcar uma coisa na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Deus tem adversários, Deus não tem inimigos. Qual a diferença? Quando eu tenho um inimigo, significa que eu posso ser o quê? Derrotado. Deus não pode ser derrotado. Então o diabo não é inimigo de Deus, ele é adversário de Deus. Mas é inimigo de quem? Então, se ele é seu inimigo, deixa eu fazer uma pergunta muito clara. Você acha que você pode ser derrotado pelo diabo? De jeito nenhum, está amarrado, porque eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. O óleo foi ungido sobre a minha cabeça. Eu mergulhei nas águas 7 vezes. Eu falo em mistério, eu prego. Você está rindo, mas é sério. É sério? Você quer ver uma coisa? Deixa eu fazer uma pergunta para você, crente. Você consegue ser vencedor em toda e qualquer sorte de circunstância e situação? Ou você tem Jesus na sua vida, mas quando você entrar na faculdade, aqueles princípios de Jesus podem ser negociados com verdades, tipo igualdade, liberdade, fraternidade. São princípios bíblicos, fundamentados no humanismo, que atende a uma agenda do anticristo desde o Éden. Porque tem gente que acha que o anticristo ainda vai vir, né? Ô, tadinho, acorda tu que dormes. Ou, quando você, jovem, bonita, linda, separada para Jesus, encontrar aquele cara cheiroso, que vai descobrir uma brecha na sua alma, aí vai entrar na sua alma doente, que não foi tratada com o Senhor, e aí você vai encontrar lugar de descanso, e depois vai ser abusada moralmente, sexualmente, e assim por diante. Ou quando aquele marido e mulher entrar num embate violento, e aí o coração dos dois fecha, e aí abre porta para o altar da mesa ser quebrado, o altar da cama ser quebrado, o altar da oração ser quebrado e assim por diante. Sabe o que nós estamos sofrendo nesses dias, queridos? De apostasia. E o que é apostasia? Perversão do evangelho. A própria igreja, nesse tempo, ela precisa sofrer um reset, porque a igreja viciou tanto o povo em receber, que a igreja não sabe mais dar. Mas sabe por que a igreja viciou o povo? É porque ela está mundana. Porque o mundo hoje, as pessoas do mundo hoje, todo mundo deve ela não deve nada a ninguém. Hoje há gritos de liberdade em defesa de minorias. Mas eu acho interessante, em nome da minoria, você passa por cima de pai, mãe, família, princípios, leis e assim por diante. Que minoria é essa? Que defesa é essa? Que amor é esse? E aí você vai falar com as pessoas, não, mas esse aí não é bem verdade. Não é desse jeito. Queridos, as pessoas estão tão incrédulas que elas nem creem que há um espírito dentro dela. E se eu não creio que há um espírito dentro de mim, que ele é eterno, pouco me importa saber se eu vou para o céu ou se eu vou para o inferno. Mas ficou melhor, sabe por quê? Porque criaram um Jesus bonzinho que nunca vai me mandar para o inferno, porque inferno não existe. Só que eu vou te dizer uma verdade bíblica, o inferno existe. E ele tem um dono. E ainda tem companheiros. Porque Deus fez o inferno para Satanás e os seus anjos.
Amém? Estão comigo? Agora, se o diabo continua sendo o diabo e continua se importando comigo porque eu sou de Deus, significa que ele tem uma opinião sobre mim, não é verdade? É ou não é? Tanto é que a Bíblia diz que ele anda ao derredor buscando quem ele possa. Ele não quer saber se é crente ou não crente. Ele quer saber se ele pode. Ou seja, se ele tem legalidade. E o que é legalidade para o diabo? Pecado. Ah, mas eu não acho que é pecado. Pronto, você não precisa achar mais. Você já está achado, encontrado. Você riu, dona N? É, a senhora pensou assim, né? Já estava na boca do cão, né? Isso, é mais ou menos isso. Ou não, é isso. Porque se eu não preciso mais, acabou. Vocês querem ver uma coisa? Ontem Deus me exortou aqui em casa. Fui lá na casa de João, peguei a bomba dele de água emprestada, que eu ia lavar aqui em cima. E aí, cheguei e fui lavar. Aí, são três áreas. Aí comecei a lavar uma. Aí quando eu ficou com uma toda limpa, eu olhei para as outras sujas e falei, não, eu tenho que terminar esse negócio. Aí deu ruim, porque levei 5 horas. 5 horas com aquela bomba. E aí para, desliga, e aí passa sabão, e aí esfrega o chão, e aí joga desengordurante, não sei o quê. Menino, nem eu lembrava mais como é que fazia faxina assim. Foi, sexta-noite, foi até 10 e pouca da noite. Comecei, acho que logo que saí da sua casa foi até 10 horas da noite, 10 e pouca da noite. E o pior, que o Espírito Santo me pegou e me trucidou. Agora, como é que nós trabalhamos com o pecado? Ou com a sujeira? Quando se você for lá em cima agora, aqui em cima, você vai ver que o chão é amarelinho, clarinho, bonitinho, o rejunte é todo cinza clarinho, bonitinho, tudo clarinho. Só que choveu, estava em obra aqui embaixo, e aí foi dando aquelas camadinhas de quê? De lodo. Mas o chão é antiderrapante, então, poroso. Aí você vai lá, limpa, varre, fica mais ou menos, mas não fica o quê? Clarinho. E aquilo foi sofrendo o quê? Camadas. O que acontece hoje? O inimigo tem trabalhado exatamente assim, ele vai criando camadas. Aonde? Aonde Deus criou um novo e vivo caminho. Aonde Deus pegou e lavou com o seu sangue, purificou com o seu sangue, e agora o diabo não tem mais acesso a esse lugar. Então o que ele está fazendo? Ele está criando camadas. Estão comigo? Qual é o problema? Que se ele cria uma camada, na mesma semana eu vou lá e limpo, qual o tempo que eu vou gastar? Muito pouco, né? Mas para eu me limpar eu tenho que me importar com a sujeira. Ah, mas apóstolo, por que você deixou eu ficar assim? Não, porque a construção não acabou, eu estava esperando acabar tudo, porque ia pintar, ia sujar mais ainda. Outro erro da nossa vida. Porque amanhã vai sujar de novo e eu não limpo hoje. Seu trabalho vai aumentar. Vai ser mais difícil. A minha bomba tem tantos watts, eu tive que pegar dele, tinha 3 vezes mais watts, mais potência. E aí você começa a limpar, e quando está tudo limpo, que você ora, você fala assim, meu Deus, por que eu deixei ficar assim? Olha a diferença. Mas todo mundo fica aqui orando, tendo a vida cheia da mesmice, cheia das camadas, não se importando mais com o diabo jogando uma camada todo dia ali em cima, das mesmas coisas, dos mesmos hábitos, das mesmas dificuldades, das mesmas brigas, entendeu? Aí, mas quando ficar tudo limpo, você vai olhar e falar assim, meu Deus, por que eu não deixei assim? Porque era isso que eu queria. Mas quem deixou sujo? Quem é responsável por limpar? Cara, se Deus edificou um piso limpo no teu coração,
Quem tem que manter ele limpo? E você só pode ser limpo por onde? Pela palavra de Deus. Agora, você quer ver uma coisa interessante? Nós consideramos menos a palavra do que o diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo ele luta contra você dia e noite. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Você luta contra o diabo dia e noite? Ou você até esquece que você tem batalhas espirituais na sua vida? Não, mas a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. Então significa o seguinte, que você venceu a guerra, mas as batalhas é tua. E aonde está o teu campo de batalha? Agora eu vou fazer uma pergunta, onde está o teu culto racional que transforma a sua mente para entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Aonde está isso? Na mente. Aí sobre tudo que tem que guardar, guarda o quê? A sua mente, porque disso depende a sua vida. Aí vamos lá, quem é que está entrando na educação? Quem é que está entrando nas doutrinas? Quem é que está entrando nos conhecimentos, nas filosofias e assim por diante? Você está em casa hoje, você bota um celular na mão de uma criança de 2 anos e o diabo vai discipular essa criança. A maior quantidade de conteúdo na internet hoje, de volume de conteúdo, é pornografia. Então, enquanto a gente está brincando de ser crente, Satanás está fazendo a honra de ser Satanás. E muitos crentes, por falta de visão, estão dizendo, não, mas o mundo jaz no maligno. Mas se você for no Éden, Deus deu o que para Adão cultivar? A terra. A palavra cultivar ali é adoração, não era trabalho. Ou seja, tudo que Adão fosse fazer, plantar, colher, comer, tudo era uma adoração a quem? A Deus. Aí vai no livro de Salmos, a Bíblia diz, pede-me que eu te darei as nações da terra. Aí vai prometer a Abraão as nações da terra, vai prometer a Isaac as nações da terra, vai prometer a José as nações da terra. Aí o crente ainda está falando, não, mas o mundo jaz nu. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você fala isso, é porque você também está. Porque não teve momento nenhum na Bíblia que Deus pegasse o seu povo, que ele falou, te darei as nações da terra, e quando esse povo entrou em guerra, em nome de Deus, Deus não deu a eles vitória. Esse é o problema de hoje. Você é da onde? Eu sou da igrejinha ali, ó. Lá é bom porque é pequenininho, a gente está escondidinho, está quietinho. E está recebendo muitas vezes palavras poderosas, mas não está sendo ativado. Sabe por quê? Porque não se vê dentro do propósito. Josué, levanta. Você fará esse povo passar o Jordão. Tão somente tenha coragem de guardar, meditar nessa palavra de noite, porque ela te fará prosperar em todos os teus caminhos. Eu vou dizer para você, ó, MAGC, levanta, porque vocês farão o povo passar o Jordão dessa terra. Tão somente tenha coragem e bom ânimo de pegar essa palavra, não deixar ela sair da tua boca, e nela meditar de dia e de noite, porque ela te fará prosperar os seus caminhos. À medida que eu olho, gente, sabe o que acontece? Parece que eu estou assim, ó, vendo uma igreja esperando Deus descer dos céus, tocando trombeta. Eu vim para você, Williams, aqui está suas petições.
E o diabo, ó, isso aí, faz a vontade dele. Por quê? Porque se Deus fizer a minha vontade, sabe quem vira Deus? Eu. Eu sou tão poderoso que fiz Deus fazer a minha. Por isso que Jesus veio na terra como servo. A única coroa que ele recebeu, sabe qual foi? A de espinhos. Por quê? Porque quando pecaram, lá no Éden, a terra produziu abrolhos e espinhos. Só que tem um detalhe, os espinhos estavam na cabeça de quem? Ó. Então é aquela cabeça que está com abrolhos, presas no pecado. É a cabeça que precisa oferecer um culto racional. Todos os dias. Para entender a transformação que Deus tem para a sua vida. Entenderam isso, gente? Foi muito complexo? Não? Está fácil? Posso ir para o texto agora, então? Então vamos começar a pregação. Isaías 58. Esse texto ele corrobora com Isaías. Mas eu quero trazer daqui princípios para nós hoje. Diz assim: grite. Grite. Ou na sua tradução, toque o chofar. Não se contenha, levanta a voz como um chofar, proclame ao meu povo quantos são rebeldes, e a casa de Jacó, seus pecados. Espera aí, o profeta está sendo instruído por Deus a falar o seguinte, ó, grite, levante e não se contenha. Levanta a voz como um chofar, ou seja, toca uma trombeta, como se fosse uma guerra. O chofar naquele tempo era símbolo de fazer o quê? De adoração ou de vigília. Guerra. Proclame o meu povo quantos são rebeldes. Eita! Essa palavra está sendo enviada para o mundo ou para a igreja? Quem é que Deus está chamando de rebelde? Então eu posso dizer aqui que Deus tem uma opinião sobre nós, como igreja, como seu povo? Sim ou não? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual a opinião que Deus tem sobre você? Essa seria a pregação de hoje, mas não vai não. Mas guarda aí, porque a gente vai ter que entrar nela depois. Mas eu preciso saber o que Deus pensa de mim. Além do que diz a palavra. Por quê? Porque a palavra me coloca na presença dele. Então, se eu estou na presença dele, alguma coisa eu vou ter que ouvir, não vou? Em concordância com a palavra, mas eu vou ter que ouvir ou não vou? Porque eu vou ouvir quando ele manifestar. Vinde benditos meu Pai, ou então apartai de mim maldito, porque eu não te conheço. Então ele tem uma opinião sobre, eu preciso alinhar isso. Cara, você precisa saber qual a opinião que Deus tem sobre você. A gente hoje vive num mundo de tamanha reputação. A gente está igual Adão pelado, tampando a reputação com figueiras. E Deus nos vê desnudos, nus, pobres, cegos e miseráveis. E nós não sabemos qual a opinião que Deus tem sobre nós. Isso é muito sério, gente. Ele diz, ó, sim, eles me buscam dia após dia. Você tem buscado o Senhor todos os dias? Será que eu posso dizer hoje, né, que a nação brasileira vai ser, eu acho que daqui a 2050, 2030, se eu não me engano, vai ser mais de 70% evangélicos protestantes. Estamos buscando o Senhor dia após dia. Estamos afirmando que nós nos deliciamos no caminho em conhecer o Senhor. Está aí no texto. E afirmo que se deliciam em conhecer os meus caminhos. Agora na minha tradução diz assim, ó, como se fossem um povo justo. Eita, espera aí. Deus me chama de rebelde e está falando que eu não sou justo, mas eu estou buscando a palavra todo dia, eu estou tendo convicção, né, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
E ele está dizendo que talvez eu não seja tão justo assim? Que não abandonou os ditames do seu Deus, ou a lei do seu Deus. Eles me pedem governo justo. Opa! Parece até o tempo de hoje, né? Eles me pedem governos justos. E alegam que têm prazer na proximidade de Deus. Perguntando, por que devemos jejuar se tu não vês? Por que nos humilhar se tu não fazes caso? Sabe aquela hora, se você busca o Senhor, você prospera no Senhor, você quer conhecer o Senhor, você está orando, você está jejuando, e Deus não responde. Primeira questão que eu preciso qualificar aqui, queridos. Primeira questão é que toda vez que eu tenho um povo em rebeldia, eu tenho um povo apostatado. A apostasia não é para o mundo, porque a apostasia é quem esteve muito forte, muito ligado na fé, muito ativado na fé, e agora a sua fé não vale mais na mesma proporção que valia antes. Deus mudou. E toda vez que o povo entendia que Deus havia mudado no passado, significava que eles começavam a adorar outros deuses pagãos. E toda vez que o povo adorava Deus pagão, sabe o que Deus fazia? Deus deixava eles serem vencidos na guerra e levados ao cativeiro. Então o que é o cativeiro? O cativeiro é quando eu sou derrotado por Satanás por achar que Deus não é mais o mesmo. E quando é que eu sei que eu estou assim? Quando eu deixo de lutar na conversão, no jejum, no arrependimento, nas orações. Quando eu perco a visão do eterno. Quando eu perco a visão do trono. Quando eu perco a visão da glória e do poder de Deus. Quando eu não tenho mais em mim a marca do amor de Deus, que tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quando a minha fé, ela já se tornou humana por causa de verdades e conhecimentos da terra. O diabo nunca vai chegar para Eva e ia falar para ela uma mentira. Porque ela vivia num ambiente de quê? De verdade. A soma da rebeldia nos leva à apostasia, e a apostasia nos leva para o cativeiro. O que eu quero dizer nessa noite? Que muitas vezes nós estamos dentro deste lugar. Nós estamos frequentando uma igreja, estamos dizendo que somos isso ou aquilo. Às vezes até ungidos. E nós estamos apostatados. Estamos no cativeiro emocional, estamos nos cativeiros financeiros, estamos nos cativeiros sentimentais, estamos nos cativeiros de demônios, que mantêm os nossos pecados frequentes da pornografia, da imoralidade sexual e assim por diante. A Bíblia nos fala de alguns cativeiros, pelo menos 3 o povo de Israel teve que viver. Um foi o Egito, o segundo foi a Síria, o terceiro a Babilônia. E esse que eu estou falando aqui, estou lendo exatamente o da Babilônia. Mas é interessante, no Egito o povo não foi colocado, Deus colocou o povo. E Deus tirou o povo. E lá no Egito a Bíblia diz assim, ó, Moisés fala para eles que Deus ouviu o lamento desse povo e veio. Agora na Babilônia, o povo entrou porque estava em rebeldia. Porque Deus já não funcionava mais. Começaram a adorar deuses pagãos. A Babilônia é você que entra. E é você que decide sair. Deus não tira. Sabe o que tipifica a Babilônia hoje? Esse mundo que nós estamos vivendo. Dominado pelo hedonismo. Dominado por filhos, pessoas, seres humanos que não têm honra mais um para com o outro, porque não tem mais compaixão um com o outro.
não consegue mais considerar a história dos seus antepassados, não consegue mais considerar o esforço dos seus antepassados, vivem em cima das suas fragilidades, em cima das suas marcas que a vida trouxe, para apontar o outro que está devendo. Então, minha mãe que fez assim, minha mãe está errada e ela me deve isso e isso. Meu pai que fez isso, ele está errado e ele me deve isso e isso. E o mundo me deve tudo que eu quero e que eu tenho direito. E o mundo que se exploda porque eu vou viver a minha vida, porque eu mereço ser feliz. Isso é uma mentalidade babilônica. Só que isso não está distante da onde? Da igreja. Por quê? Porque olha que interessante, quando você pensa na Babilônia, vamos lembrar de 4 pessoas aqui da Babilônia rápido, que foram levados cativos para a Babilônia. Daniel, Azarias, como mais conhecido, Sadraque, Mesaque e Abednego, com o nome babilônico. E a gente nem lembra do nome judaico, tá percebeu? Olha que interessante, para levar cativeiro, o rei, segundo o rei que venceu Israel, Judá, ele não levou todo mundo para o cativeiro. Ele levou quem? Entenda uma coisa, queridos. Assim como Deus traz os seus escolhidos, o diabo quer derrubar o quê? Os melhores. Sabe quem sempre vai dizer para você que você não pode se tornar aquele homem e mulher que Deus tem em projetos? O diabo. E ele vai te convencer disso. Assim como no jejum, a mente de Micael estava sendo convencida que ela ia passar o quê? Mal. Sabe qual a vantagem do jejum? Que quando você não depende mais de nada humano, você descobre que Deus está dentro de você. Porque agora você está na dependência total dele. Aí quando chega lá, o que eles fazem? Vou mudar a dieta. Não, mas o rei... Não, pode ficar tranquilo, está de boa. Tudo a ver com a gente. Só vou mudar a dieta, fica tranquilo. Por quê? Porque aquilo que me alimenta é o que eu vou me tornar. O lugar que você frequenta, as amizades que você tem, aquilo que você busca, aquilo que é a sua agenda, é o que te alimenta. Se a sua agenda, meu irmão, é rede social, Netflix e séries, aleluia. Com a vantagem, entretenimento foi feito para você não pensar, ele entra direto na tua mente e te domina. Faz uma coisa inversa agora. Não, eu vou passar aqui gasto 3 horas vendo série, eu vou gastar 3 horas lendo Bíblia. Vê se você consegue. É isso que Daniel estava fazendo 3 vezes por dia. Era por isso que ele não comia as iguarias do rei. É por isso que ele orava 3 vezes ao dia. Só que na hora do leão comer Daniel, Daniel comeu o leão. Porque o diabo não pode com os filhos de Deus. Sabe qual é o nosso problema, queridos? É onde você bota o teu coração. Aqui a gente está vendo um povo que Deus está chamando de seu. A gente está vendo um povo que buscava todos os dias, que tinha prazer em proximidade com Deus. E Deus está chamando de rebeldes. Agora vamos entender por que é rebeldia, né? Porque não faz muito sentido quando a gente fala assim, e bate pronto. Ele diz, eles questionam primeiro, por que devemos jejuar se tu não vês? Por que humilhar se tu não fazes? Aí eu quero fazer aqui um parênteses, cuidado com a hipergraça. O que é hipergraça? Jesus já morreu na cruz e me salvou. Eu não preciso mais de disciplina espiritual. Eu não preciso orar, jejuar, dízimo, oferta, frequentar culto, ter comunhão com a igreja. Jesus já resolveu tudo isso. Agora é só adoração, agora é só vitória. Isso é hipergraça.
E cuidado também com o inverso, que é o legalismo. Porque o povo está dizendo assim, eu oro, eu jejuo, eu vou à comunhão, eu participo de tudo, e eu estou perguntando, por que eu devo então jejuar? Por que eu devo então orar? Por que eu tenho que me humilhar? Eu preciso saber qual a opinião de Deus sobre mim. Por que a gente tem uma palavra profética? Por que nós temos uma visão? Por que nós temos um tripé no nosso nome? Santo, simples, santos e sobrenaturais. Por que nós temos uma identidade? Cara, em nome de Jesus, entenda onde é que você está, senão você não vai entender onde você vai se mover. Porque onde você está é onde vai te alimentar. É o que você vai ter que se tornar. Amém? E ele diz mais. Eis aqui a minha resposta. A gente não pode perguntar para Deus, porque ele responde. Quando jejuam, fazem apenas o que agrada a vocês. Opa! Vou fazer um princípio inverso. Então, jejum não é o que não é o que me agrada, é o que não me... Se for para agradar, não é o quê? Ainda vou estreitar o negócio aqui um pouquinho mais. Eu ensinei antes do jejum o que era o fundamento do jejum, não lembra? E ele quebrava 3 coisas na célula. Falei sobre célula, falei sobre micronutrientes. Que é as 3 coisas que ele quebra? Açúcar primeiro, depois a proteína, depois o quê? Os lipídios. São estruturas moleculares de sustentação do ser humano. Então todo jejum tem a finalidade de arrancar o que de você? O que te sustenta. Então você fala que vai fazer 3 dias de jejum. Não vai ter dor de cabeça. Não vai ter fome. Não vai ter dificuldade. Nem faça, filho. Você vai ter tudo isso. Senão não é jejum. Senão você está drogado. Ou então você virou vice-querubim ungido. Foi arrebatado, a gente não sabia, está entre nós. Então vou fazer um inverno. Se não é para ter dor de cabeça, nem jejum. Se não é para ter fome, nem jejum. Se não é para ficar fraco, nem jejum. Se não é para eu ter briga na mente, nem jejum. Dá um amém aí nessa hora, em nome de Jesus. E não sou eu. Cara, não dá para negociar com Deus. Não vou fazer por isso. Faz não. Não faz mesmo não. E outra, não negocie mais. Até então você negociou, mas a partir de hoje entenda uma coisa. Ou você vai para dentro de Deus com tudo, ou você não tem tudo de Deus. Fez parcial, beleza, ano que vem é total. Estão entendendo? Gente, vamos crescer. Porque se a gente crescer, a gente amadurece. Se a gente amadurece, a gente vai dar o quê? Frutos. O que não te desafia, não te transforma. Mas após, como é que vai ser? Vai ser exatamente no caminho. Você entra no caminho que você vai descobrir. Sabe como é que você vai descobrir Jesus? Andando com Jesus. Ele falou, negue-se a si mesmo. Isso. Tome a sua cruz. Beleza, agora você segue. Então como é que eu vou ver Jesus agindo? Depois que eu seguir com ele. Isso em qualquer área da nossa vida. Quando eu xaropava, sabe o que é xaropar, né? Aqui na Bahia, na xaropar, é comer água. Quando eu comia água, aí eu comia em todos os estados, gasoso, líquido, sólido e todo. Era terrível. Eu falava, se não é para ficar bêbado, eu nem bebo. Então vou fazer uma heresia aqui da minha parte. Se não é para ficar com fome, dor de cabeça, dor no corpo, arrebentar depois de 3 dias, nem faço jejum. Porque se para ficar bêbado eu fazia todo o esforço e ficava na ressaca no outro dia, quanto mais para Jesus. Estão entendendo, gente? E se você achar que é pouco, vão com a gente no domingo do ano que vem.
Lá para a sede, você vai ver um idoso de 82 anos, idosa de 82 anos, com pressão alta, diabetes, não sei o quê, sem tomar remédio 3 dias, e jejuando 3 dias sem comer nada. E cantando e adorando o Senhor e pulando no meio da igreja. Se isso não for suficiente para você. Mas na verdade o que eu quero te motivar é que você vá além. Vá além. Qual a opinião de Deus sobre você? Fazem apenas o que agrada a vocês, enquanto mantêm os trabalhadores em duras jornadas. Seus jejuns acabam em discussões e brigas, com surras e golpes violentos. Em um dia como hoje, jejuar como vocês não fará sua voz ser ouvida nas alturas. Opa! Aqui tem um detalhe. De cara eu posso responder assim, então se eu jejuar de forma certa, a minha voz vai ser ouvida onde? Então você aprendeu mais uma coisa com o jejum. Jejum é trombeta nos céus. Por isso quando você olha para a Bíblia, no Velho Testamento principalmente, você vai ver várias guerras, e Deus levantar profetas e fala assim, bota o povo todo em jejum. Você vai ver Joel falando, bota todo mundo, idoso, velho, novo, e até as crianças que mamam. Meu irmão, tu já pensou uma mãe amamentando, arrancar o peito de um filho 3 dias? Já imaginou o tormento dentro dessa casa? E arrancavam. Até os animais ficavam sem comer 3 dias. Vi uma peleja, em 2 Crônicas 20, vi uma peleja gigante contra Josafá. Era guerra assim para meia hora. E o povo de Deus ser destruído por completo. Deus toma um dos filhos dele dentro da tribo e fala assim, Josafá, bota o povo a jejuar, porque essa peleja não é vossa, senão do... Mas o que ele faz antes? Ele vai para a frente do templo e bota todo mundo para orar, gritar e jejuar. E a resposta? Quando chegam lá, os levitas vão na frente, o que sobrou para eles? Sobraram para eles o ouro, a prata, tudo que eles saquearam das outras guerras, eles pegaram e trouxeram. E houve festa. Agora eu creio nisso. Eu creio nisso. Porque se eu não creio, eu não faço. Sabe qual é a questão aqui, queridos? Assim de uma forma simples, que a hora está passando. Na verdade já venceu, né? A questão toda está aqui, ó. Eles adoravam a Deus, buscavam a Deus, liam a Bíblia, mas para uma autojustificativa. Eu cumpro a minha parte, agora Deus tem que cumprir a sua. Isso é justiça própria. Isso se chama religiosidade. Eu não estou dizendo que você não tem aquilo que Jesus conquistou na cruz para a sua vida. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que isso, o fato de você agradar a Deus não dá legalidade para Deus agradar você. Porque a Bíblia diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu. Só que nós invertemos, eu não sei porquê, descobrimos uma teologia nova. Que todo mundo que agrada a Deus, Deus vai se agradar dele. Se fosse assim, Davi não teria tido o fim que teve. É ou não é? E até o filho que agradou o pai, até o último instante, ainda rogou, se possível for, aparta de mim esse cálice, mas se não for, faça a tua vontade. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a minha vontade tem nada a ver com a vontade de Deus. E eu preciso descobrir a vontade de Deus. Aí que sabe que o mundo está gritando hoje? Alimente-se da sua vontade. Seja feliz. Você merece. Por mais que você mereça as melhores coisas desse mundo, as coisas desse mundo não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, uma vida dessa daqui não é uma vida de religião, é uma vida de fé. É uma vida de fé.
Sabe o que é interessante aqui? É que pensam que estão alinhados com a opinião de Deus sobre eles. Não, eu estou bem com Deus. Eu estou bem com Deus. Eu vou fazer aqui um paralelo com aquilo que eu falei que o Espírito Santo está me pegando. Eu chegava em casa e o sujo não estava me incomodando. Eu sabia que tinha que limpar, eu sabia que eu ia limpar. Mas não estava mais o quê? Às vezes a nossa incredulidade não nos incomoda mais. A gente não ora mais por cura. Às vezes a transformação da nossa casa não incomoda mais, porque já desistimos mesmo. Às vezes o posicionamento que a gente tinha não nos incomoda mais. Eu já estou em outra vibe mesmo, agora eu não consigo voltar mais para lá, não tem que voltar para lá não. Mas quando você limpar e ver o resultado, você vai descobrir que valeu muito a pena o esforço que você fez. Então, em nome de Jesus, volte a se incomodar. Busque a opinião de Deus sobre você. Amém? E disse mais, agora é a resposta, esse é o tipo de jejum que desejo. Um dia apenas para a pessoa se humilhar? Aqui fala do dia da propiciação, lembra que eu ensinei na pregação? É tempo de jejuar? Se você não assistiu, vai lá no YouTube e está lá. Que eu não vou falar de novo agora não, mas vai lá que está lá. Mas Israel, de tanto praticar o jejum em tempo de guerra, e eles descobriram que funcionava, o que eles fizeram? Levantaram o dia da expiação, que era um dia para jejuar e apagar sua alma diante de Deus, para que Deus pudesse vir e responder e lutar por eles. E Deus está falando assim, mas não é isso que eu quero mais não. Não é um dia só que eu quero não, irmão. Aqui eu preciso fazer um paralelo dessa frase com a frase de Josué e com a frase de vários outros profetas. Dos 16 profetas na Bíblia, que a Bíblia fala claramente, 13 profetizaram, até que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando eu falo isso para você hoje, você está pensando em quê? Pode falar, sem medo. Na volta de Jesus, amém? E era isso mesmo. Só que aqui eu preciso trazer a você uma realidade que esse texto aqui está colocando para mim. Sabe quando é o grande e terrível dia do Senhor? Foi todos os tempos que Deus deixou que eles fossem ao cativeiro. Fossem levados ao cativeiro. Foram os tempos que Deus permitiu que eles perdessem as guerras. Foi o tempo que Deus permitiu que eles fossem expulsos de Jerusalém. Peraí, então, tem tantos dias assim? É, porque sabe o que acontece? O grande e terrível dia do Senhor é hoje. Porque se Ele vier hoje, eu estou preparado. Se Ele não vier, então o meu jejum não funciona para um dia. A minha liturgia não funciona para um dia. A minha disciplina espiritual ela não pode funcionar para um dia. Ela tem que funcionar como se esse dia fosse o único. Porque se esse meu dia for único, a minha fé vai ser única. O meu Deus será o único, Ele não muda, dele não haverá sombra de variação. A minha revelação será única, é aquela revelação. Por isso que a Bíblia diz, a minha graça te basta, Paulo. Paulo lutando contra o pecado. Paulo apaixonado pela eternidade, vendo os conflitos da igreja, com uma guerra interior terrível que a gente não sabe até hoje. Minha graça te basta, porque a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. É por isso que a Bíblia vai dizer, ó, basta cada dia o seu. Então, avivamento, queridos, é um dia que eu me mantenho na presença do Senhor e cheio dele. Sabendo a opinião que ele tem por mim naquele momento. E não defraudando, e não pervertendo as verdades da palavra de Deus, da eternidade de Deus, por causa dos problemas momentâneos, por causa das dificuldades do dia a dia, por causa dos medos.
E aí, nós tivemos aqui um testemunho claro. A mente entra em guerra e a mente quer te roubar. Por quê? Porque a carne luta contra o espírito, para que o espírito não faça a vontade. Sabe quem não quer que você jejue? Tua carne. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Arruma briga com ela. Arruma confusão com ela. Sabe quem não quer que você ore? Tua carne. Arruma confusão com ela. Sabe quem não quer que você leia a Bíblia? Tua carne. Arruma uma confusão com ela. Faz um ringue no teu quarto. Chama ela lá para dentro todo dia e esmurra ela, como Paulo fala. Eu esmurro a minha carne todos os dias para que eu não perca a presença de Deus. Se encoraje a sair da mentalidade desse mundo, da mentalidade almática. Porque Deus não fica devendo nada a um filho seu, não. Deus vai te recompensar. É claro, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Pronto. Enquanto isso, na sala de justiça, prossegue, Sereno. Amém, queridos? Eita. Então vamos lá. Esse é o tipo de jejum que desejo. Liberte os aprisionados injustamente. Desprenda as cadeias dos presos. Deixe os oprimidos seguirem livres. Quebre todo o jugo. Partilhe sua comida com o faminto. Leve o pobre desabrigado para sua casa. Vista-o nu quando você o vir. Cumpra o dever para com seus parentes. Aí lenhou. Eu estou fazendo jejum para eu ficar o quê? Mortinho na carne, para Deus me encher de espírito, para eu ficar cheio do reteté e da revelação de Deus. Aí vem o abençoado do profeta Isaías e fala assim: não tem nada a ver comigo. Presta atenção nisso aqui. Abre os olhos e vejam, os campos já estão maduros para a colheita. E isso vem quando você se converter com oração, com jejum, com pranto e lamento. Porque o jejum que eu quero é esse, é que você olhe para fora, é que você liberte os aprisionados, é que você desprenda as cadeias daqueles que estão endemoniados, que você deixe os oprimidos, que você arranque o jugo das pessoas, que você partilhe a sua comida, que você vista o pobre, que você vista o nu, que você leve para casa alguém que precisa, que você cumpra os deveres dentro da tua casa, porque segundo a palavra de Deus no livro de Tiago, quem rejeita os seus familiares é pior do que o incrédulo. E nós passamos a vida toda jejuando para Deus me edificar. E ainda fico lendo a Bíblia os 3 dias, e oro os 3 dias, e eu quero ficar cheio de Deus. Amém. E vai fazer o que com cheio de Deus? Ficar obeso? E morrer de infarto espiritual? Vocês entenderam o que Jesus está falando? Porque se eu entro na minha justiça, eu vou praticar a minha lei. Mas se eu entro na justiça de Deus, se você quiser entender isso aqui, você vai para o livro de Mateus, onde está escrito o Sermão dos Montes, e você vai encontrar uma coisa chamada cultura do reino. E é aquilo ali que Jesus está falando para a gente praticar.
E sabe quando é que você vai conseguir praticar isso? Quando você quebrar a sua justiça própria e a sua autojustificação. A justiça própria é aquilo que eu decido o que tem que ser feito ou não. E a autojustificação é o motivo que eu dou para fazer ou não. Você pega qualquer jovem hoje, senta aqui, dá uma esculhambação nele para ver como é que é justiça própria e autodefesa. Porque hoje nós temos uma geração narcisista. É tudo dele. Se você tentar botar ele como responsável pela própria vida, ele grita, chora, esperneia e ainda bota a culpa em você. Aí de um pastor hoje que pegar e exortar uma ovelha com vontade. Aí de um pai hoje, que for pego na rua dando uma surra no filho. Com a varinha, do jeito que a Bíblia ensina. Filho, a vara vai ser atestado de violência. Então cuidado com o que você está ouvindo no mundo, sabe por quê? Porque há muitas vozes no mundo e nenhuma delas é sem intenção. Agora, engraçado que eu aceito a opinião do meu colega, que não tem nada a ver com a minha vida, que se eu me ferrar todo, ele nunca vai lá me ver, ele nunca vai lá me acudir, ele não vai me dar comida, ele não vai tratar de mim. Eu fiquei 1 ano em cima de uma cama, 1 ano em cima de uma cama, e no final, sabe quantas pessoas ficaram para me ver todos os dias? 5. E olha que eu era popular, hein? No primeiro dia que eu internei, botaram uma lei no hospital que não podia mais nenhum amigo do William visitar o William. Porque ninguém ia lá sozinho, só ia em bando. 30, 40, tudo de uma vez só. Era uma loucura. O dia que eu saí do hospital, quem foi na minha casa me ver? Eu estava engessado da barriga daqui para baixo. Quem foi limpar quando eu fiz o número 2? Quem foi me ajudar quando eu fiz o número 1? Quem me deu um banho? Quem me deu um pão? Cuidado, jovem, com a sua ingratidão. Sua vida verdadeiramente pode estar muito ruim, mas pode piorar bastante. Quando o ruim for tirado, pode piorar bastante. Sabe, queridos, tem condições que nós estamos debaixo dela hoje, que é o maior cuidado de Deus, é a guerra que você está enfrentando. Porque o dia que Deus tirar essa guerra, sua autojustificação vai ser tão grande. Seu senso de justiça própria vai ser tão grande que nem Deus te paralisa mais. Sabe por quê, queridos? Deixa eu te dizer uma coisa aqui, ó. Ele começa dizendo de um povo rebelde, mas um povo que lia a Bíblia, um povo que cultuava. Deixa eu fazer uma coisa aqui para você, ó. O fim do estudo da palavra é a informação. Só que informação, ela só acumula verdades dentro de nós. Mas ela não forma o coração. Deus não quer acumular verdades dentro de você. Deus quer te dar um coração novo. Uma mente nova. Então, o fim da palavra, na verdade, é a meditação. É você aplicar a palavra dentro de você, a fim de você acumular condutas santas. Para quê? Para você ter um coração santo. Porque um coração aquebrantado e contrito, um coração santo, Deus não rejeita. Só que tem um problema aqui, que eu profetizo que você encare ele todos os dias da tua vida até a eternidade. Porque na eternidade você não vai precisar mais ter essa luta. É que a Bíblia diz assim, filho meu, dai-me o teu. Meu irmão, deixa eu te dizer uma pergunta. Se eu te der meu coração pertence a quem? Meu coração vai pertencer a quem? É isso aí. O jejum que Deus quer, Ele quebra a verdade da nossa mente. Ele arrebenta com os nossos paradigmas. Ele arranca coisas de nós para formar o coração que Deus tem para nos dar.
Porque a promessa é essa: tirarei o coração de pedra e dar-te-ei o coração de carne sensível, meu espírito. A promessa é essa: eu bem sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A palavra que eu mais entreguei no corredor da unção, quem não conhece, depois eu falo o que quer. É assim, ó, você precisa abrir mão do Deus que você conhece hoje. Senão você não vai conseguir conhecer o Deus que quer se revelar a você. Porque verdades e informações são tão grandes dentro de nós. Quantas pessoas você vê dentro do Evangelho hoje, você vê dentro da igreja do Senhor, pessoas cheias de potenciais. O meu coração pira quando eu vejo essas mentes brilhantes, cheias de potencial. São Daniéis da vida, são Sadraque, Mesaque e Abednego, mas estão aqui dentro, gostam de ser evangélicos, conhecem a Bíblia, mas na hora de praticar, não tem coração formado. Tem uma mente informada, mas não tem um coração que foi colocado dentro de uma forma. Vocês estão comigo? E por que isso é importante, apóstolo? Porque é um resultado depois do jejum. Há um resultado para mim e para você quando o coração é formado. Então, depois desse jejum, a sua luz se irradiará como a manhã. Uma nova pele crescerá rapidamente sobre as suas feridas. Sua retidão o precederá. E a glória de Adonai seguirá. Então você chamará e Adonai responderá. Você clamará e ele dirá: estou aqui. Se você remover o jugo do seu meio, para com as falsas acusações e a calúnia, oferecer comida ao faminto com generosidade e suprir a necessidade das pessoas com problemas, então a luz vai raiar na escuridão, e a escuridão será como o meio-dia. Adonai será o seu guia, ele satisfará as necessidades no deserto e renovará a força dos seus membros, para que você seja como um jardim regado, um manancial cujas águas nunca faltam. Você reconstruirá as ruínas antigas, reerguerá as fundações do passado e será chamado o reparador de muros rompidos, o restaurador das ruas em que se vive. Você contiver o seu pé no Shabat, no descanso do Senhor, e não procurar os próprios interesses no meu dia santo, se você chamar o Shabat de delícia e o dia santo de Adonai digno de honra, então o honrar. Não fazeres comuns, nem procurando seus interesses, falando a respeito deles. Se você terá prazer em Adonai, eu farei cavorgar nos altos da terra e o alimentarei com a herança de Jacó, seus ancestrais, pois a boca de Adonai falou. Sabe, queridos, o tempo de cativeiro, ele nos remete sim a um tempo que nós somos escravos. Mas o tempo de cativeiro também nos fala da libertação. Perdão. O dia do juízo nos fala do quanto escravo nós podemos estar sendo, do quanto nós precisamos do Senhor. Esse mundo que nós temos hoje, que não vai mudar, porque tudo isso atende uma agenda bíblica. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, nada nesse mundo, e nem o anticristo vai ser da terra sem a autoridade de Deus. Então toda essa agenda no mundo, ela atende uma verdade bíblica, que foi deixada escrita com o livro da profecia, que é o último livro, para que eu e você não ficássemos enganados. Por isso que nós temos que pregar.
para que as pessoas saibam disso. Isso é uma verdade que está contida nesse livro, que precisa ser revelado não na nossa mente, mas no nosso espírito. Mas esse mesmo tempo de juízo também é um tempo de libertação. Também é um tempo de bênçãos sem medidas. Também é um tempo de manifestação da glória dos filhos de Deus, porque toda a terra está cheia da glória do Senhor. Mas a Bíblia diz que haverá um tempo que os filhos estarão maduros a um ponto que toda a terra será agora conhecedora da glória de Deus, através dos seus filhos. Então esse é o tempo que se chama hoje. Porque se o tempo, o grande e terrível dia do Senhor é hoje, quando é o tempo da manifestação dos filhos? É hoje. Mas por que não manifesta? Porque nós não estamos jejuando certo. Não estamos cultuando certo. Não estamos nas justificativas certas. Se nós tivéssemos uma igreja, né, vamos fazer aqui um paralelo rápido. Nós tivemos aqui uma catástrofe terrível que foi aquela enchente. Vocês viram o mover da igreja? Vocês viram o poder público tendo que bater na porta da igreja? Aqui, infelizmente, houve tentativa até de paralisar o que a igreja estava fazendo, o que a sociedade estava fazendo. Sabe por quê, queridos? Todo poder pertence a um império. Só que todo império está debaixo do governo das trevas. Mas o amor, ele é a transformação do reino. E todo o reino está fundamentado na autoridade de Cristo. Então, quando a autoridade de Cristo se manifesta através de nós, em todas as nossas ações, a gente não precisa clamar por governo, não precisa clamar por nada disso. É o governo que vai clamar pela igreja. É o governo que vai pedir à igreja: orem, levante um clamor, jejuem. É a cidade que vai clamar pela igreja como um clamor. Naqueles dias eu ouvi: cadê os crentes? Chama lá os crentes, porque os crentes estão matando a gente. Como? Estão matando a nossa fome, estão matando as nossas necessidades, estão trazendo roupa, estão trazendo... Gente, até comida já estava escolhendo no meio da catástrofe, de tanto que tinha. Era impressionante, aqui era uma cozinha. A gente começava a fazer uma quantidade de comida, quando terminava parecia que as panelas tinham triplicado o tamanho. Programava 20 quentinhas, saía 60. Como assim? Com a mesma quantidade de comida. Porque quando você está se movendo pelo reino, você parte o pão, não importa quanto você tem, você dá graça e parte. Quem multiplica é Deus. Entra nessa verdade em nome de Jesus. Mas eu só vou entrar nessa verdade se eu arrumar uma guerra com quem? Com a minha justiça e com a minha autojustificação. Então eu preciso entrar nessa guerra. Eu preciso fechar o meu quarto e entrar com essa guerra e falar: Senhor, manda nos peitos. Mas fica preparado. Mas manda nos peitos. Porque eu quero saber a sua opinião sobre mim. Cara, não passe por essa terra em vão. Não saia deste lugar como... Se você pegar uma pessoa que nunca viu diamante, ele vai pegar um diamante, você quer fazer, que pedra bonita, e vai jogá-la no passarinho. Porque não sabe o valor que tem. Você é um diamante de Deus nesse tempo. Você não nasceu no lugar errado, você está no tempo errado. Não, Deus não erra. Deus não falha, Deus não deixa devendo nada a ninguém. Mas Deus tem os seus princípios. Deus tem os seus fundamentos, porque o seu reino não pode ser abalado. E as coisas que precisam ser abaladas, a palavra diz que esse é o tempo que ele vai abalar aquilo que tem que ser abalado, mas vai edificar aquilo que precisa ser edificado. Então que ele abale as nossas vidas e edifique sobre nós. E aí o Salmo 126, que eu comecei no meio do culto falando sobre ele, é o Salmo que termina esse tempo. O povo entendeu. E a Bíblia diz: quando o Senhor trouxe novamente a restauração a Sião, nos sentimos como um sonho, como que sonhávamos. Então se nos encheu de riso a boca, e a nossa língua de alegres expressões. Até nas outras nações se comentava: o Eterno fez maravilha a este povo.
Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por esse motivo estamos felizes. O Senhor traz os nossos cativos de volta, assim como enche os leitos dos ribeiros no deserto do Neguebe. E os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança semente, retornará entoando cânticos de louvor, trazendo os seus feixes. Fica de pé. É tempo de júbilo. Escuta isso que eu vou te dizer. É tempo de júbilo. Vou falar de novo, que ninguém entendeu. É tempo de júbilo. É tempo de júbilo. Mas eu não estou vendo. Senão é para continuar indo chorando. É para continuar semeando com lágrimas. Mas com a certeza que você vai ceifar. É tempo de você encher sua sacola de sementes. Sabe o que é isso? Se encher de Deus, da palavra de Deus. O que é semente? A palavra. É tempo de lançar a semente aonde? Em você? Não, fora de você. É tempo de conversão. O Senhor quer que nós nos convertamos a uma realidade dos céus. Se converta a um tempo de júbilo. No meio da sua dor. A mulher, ela dá luz com dor. Mas quando o filho nasce, ela não se lembra mais da dor. Tempo de júbilo, queridos, é exatamente isso. É um tempo que você está aí cheio de coisas que Deus tem colocado dentro de você. É um tempo que Deus colocou movimento nesse ministério. É um tempo que Deus colocou vidas para que a gente pudesse orar, para que a gente pudesse buscar, trazer para a célula, para a conversão ao Senhor. É tempo de se gastar pelo Evangelho e se deixar ser gastado pelo Evangelho. É tempo de ser restaurado dentro desses processos. É um tempo de ser restituído dentro desses processos. Quem sabe você vai restituir uma casa e Deus, através disso, restitui a sua. Você vai restituir o filho de alguém e Deus vai restituir o seu. Você vai restituir a vida de alguém e Deus está restituindo a sua. Se lance nas verdades de Deus. Tempo de júbilo é tempo também de libertação. Mas é tempo também de bênção, mas também é tempo de juízo. Então desperta. O seu adversário continua sendo o seu adversário, mas o seu Deus continua sendo o seu Deus. O seu adversário continua sendo o seu adversário, mas o seu Deus continua sendo o seu Deus. Não acumule verdades de Deus, mas pegue toda a verdade que você tem de Deus e transforme em condutas santas de um coração transformado por Deus. Peça ao Espírito Santo nessa hora para ministrar o teu coração. Peça ao Espírito Santo para apontar a você. Mas, Senhor, eu te sirvo, por que a minha casa está assim? Senhor, eu te sirvo assim, eu faço assim, mas por que meu filho está assado? Senhor, eu faço isso, mas por que está acontecendo? Senhor, eu dizimo, eu oferto, eu sou fiel nos dias nos ofertas, mas por que a minha vida financeira está assim? Deixa Deus te espelhar na justiça própria, na sua autojustificação, mas deixa Deus dar a opinião dele sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Deixa-nos entrar na realidade dos céus. Você foi batizado, você foi imerso dentro dessa realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É tempo
tempo de clamar ao Senhor, é tempo de alinhar, é tempo de jejuar, é tempo de prantear, mas é tempo também que o Senhor levantará um povo maduro, com o coração transformado, com o coração disposto a atender a sua voz, a obedecer, a obedecer, a obedecer, a obedecer. Pai, em nome de Jesus, todo espírito de rebeldia, Senhor, e toda apostasia que se esconde hoje, Pai, nos nossos corações, transfigurado, Senhor, no espírito de religiosidade, de obediência à Tua palavra, para se levantar de uma forma altruísta, para se levantar de uma forma que se auto-justifica, que quer créditos nos céus, que quer agradar o Senhor para ser agradado. Quebra agora, Senhor, em nome de Jesus. Arranca, Senhor, desse tempo essa apostasia dos nossos corações. Nos arranca, Senhor, desse cativeiro, desse mundo. Não deixe, Pai, que nós entremos, Senhor, no nosso lugar de trabalho e sejamos dominados pela cultura daquele lugar. Mas que nós sejamos implantadores de cultura no trabalho, na faculdade que nós pertencemos, na escola que nós frequentamos, nas famílias que nós visitamos, nos lugares que nós comemos, onde colocamos a planta dos nossos pés. Nos permita entender que nós somos embaixadores de Cristo. Não nos deixe fazer acordos com o mundo, Senhor. Livra-nos, Senhor, do mal, porque assim a Tua palavra diz. Não nos deixes cair nessa tentação, mas livra-nos do mal. Queremos nos arrepender, Senhor. Que a prática de jejum seja aumentada dentro deste lugar. Que as nossas orações sejam orações que verdadeiramente atingem os céus. Que o nosso clamor faça o alarido, Senhor, nos arraiais dos céus. Que o nosso clamor mova os céus sobre a terra. Que a gente encontre esse lugar, Senhor, aonde pranteamos com alegria, aonde semeamos com choro, aonde nós andamos semeando e chorando, mas colhendo, Senhor, porque os campos já estão maduros. Abra os nossos olhos para que a gente veja. Desperta, Senhor, para tudo. Não nos deixa chegar, Senhor, num culto cheio de cansaço, cheio das preocupações, cheio das necessidades, das justificativas. Eu vim aqui para ser abençoado. Não, Pai. Eu vim aqui para ser transformado. Eu vim aqui, Senhor, para ter o meu coração transformado, para ter minha mente mudada e para que eu me manifeste através dessa transformação. Para que a minha vida, Senhor, seja uma inspiração de transformação para outras vidas. Esse tem que ser o nosso testemunho, Senhor. Nos leva a um outro nível, Pai. Nos leva a uma nova mentalidade. Nos leva, Senhor, a termos um novo coração. Amém. Um novo coração. Amém. Uma nova mente. Em nome de Jesus. Que nós sejamos, Senhor, desse tempo. Não para gritar, o mundo já é isso, o mundo isso, o mundo aquilo. Não, para gritar, o Senhor vive e reina de eternidade e eternidade. E Ele é a nossa habitação. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso pastor. Não precisamos de mais nada. Ele é o nosso redentor. Ele é aquele que responde. Ele é que tem as mãos estendidas para salvar. Seus ouvidos abertos para ouvir nosso clamor. Seus olhos colocados sobre nós para que haja salvação em nossas vidas. Nos ativa, Senhor, nesse tempo, Pai, para vermos manifestações de sinais, prodígios e maravilhas, para que o reino de Deus seja manifesto na terra. Não nos deixa ter uma fé, Senhor, pervertida. Não queremos mais uma fé pervertida, Senhor. Mas queremos uma vida que esteja alinhada com a realidade dos céus, com o conhecimento da verdade de Cristo, com o poder da glória de Deus.
começa em nós. Começa em cada casa. Começa em cada família. Que cada esposa se torne a esposa fiel e verdadeira, edificadora dos seus lares, edificadora dos seus maridos, edificadora da sua casa. Que cada marido, Senhor, se torne um cabeça, como o Senhor é o cabeça da igreja, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Nos leva a ser um batismo de amor para exercer esse governo nesse tempo. Que os homens sejam reposicionados, que as mulheres sejam reposicionadas, que os leitos sejam reposicionados, que os filhos sejam reposicionados, Pai. Que os filhos aprendam a honrar pai e mãe, porque é uma maldição que se estende para toda a vida. Que nós possamos, Pai, como filhos de Deus, honrar o Pai. Que nós possamos aprender, Senhor, o quanto a nossa vida, ela é próspera para Ti. O quanto deixar o nosso coração e atender a voz do Senhor é transformadora, é arrebatadora, é eterno. O Senhor conhece a cada um de nós, o Senhor nos fez únicos. Que o Senhor também transmita a nós e nos movimente de uma forma única num relacionamento íntimo contigo. Fala ao coração e à mente de cada um e nos leva ao conhecimento da verdade, pois a Tua palavra é a verdade. Seja conosco, Pai. Se tiver alguém enfermo neste lugar nessa noite, que seja curado agora em nome de Jesus. Que as nossas necessidades dessa semana sejam atendidas pelos céus. Que o Senhor responda, Senhor, nossa fidelidade, Pai. Que o Senhor abra a janela dos céus e derrame bênçãos sem medida, segundo a necessidade de cada um. Que o Senhor nos socorra no momento da angústia, mas que o Senhor também nos dê, Pai, equilíbrio e maturidade para não permanecermos nos mesmos erros. Para não entrarmos, Senhor, na rotina da mentira, da falsa verdade. Que o Senhor transforme o nosso caráter, assim como tem transformado o nosso coração. E que a nossa resposta esteja disponível a atender a sua voz. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Guarda a nossa entrada, a nossa saída, nossa direita e nossa esquerda. Leva-nos em paz. No nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos. Nos deixa ser a geração que busca a sua glória mais que a própria vida. Pergunte a Ele. Nos deixa ser a geração que busca a sua glória mais que a própria vida. Sem Ti não irei, sem Ti não irei. Não nos deixes sair da Tua presença. Sem Ti não irei, sem Ti não irei. Não nos deixe sair da Tua presença. Que você vá em paz. Que você não saia da presença do Senhor. E que Ele governe a tua vida com o teu amor, graça, misericórdia e o teu favor. Amém? Dê um abraço no teu irmão, declare a paz do Senhor. Você que está nos visitando, seja muito bem-vinda. Amém? Até essa semana as células voltam, amém? Todas as células estão funcionando essa semana. Amém?